Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Mordomia Cristã. Vamos estudar hoje a aula de número 49, tipos de mordomia. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no Salmo 150, que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, oh glória. Louvor faz parte da nossa adoração a Deus, não é? Louvor faz parte. Mas muito bem, todo cristão, quando ele se converte, ele entrega a vida para Jesus, ele o recebe como seu Senhor e Salvador, ele se torna mordomo de Cristo. Então, é necessário aprender com a Escritura, não é? Romanos 15:4 está registrado, tudo foi escrito para nos ensinar, para nos instruir. Então, o novo convertido, não é? O chamado biblicamente neófito, o novo na fé, ele tem que ser ensinado, tem que ser instruído. Do mesmo jeito que uma criança pequena, ela precisa ser ensinada, instruída, assim também aquele que é novo na fé precisa ser ensinado, instruído, para que cresça, né, na graça e no conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar alguns tipos de mordomia. Na próxima aula, nós vamos continuar, tá? Então, muito bem, na aula de hoje, nós vamos ver a mordomia do corpo, a mordomia das palavras, a mordomia dos olhos e a mordomia do pensamento. Vamos ver estes 4 tipos de mordomias. Então, muito bem, vamos começar aqui pela mordomia do corpo. O texto de Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo, não é? Ele é santo, e aliás, não é só o nosso corpo. Quando nós nos entregamos para Jesus, nosso corpo, tudo em nós, tudo que é nosso também tem que ser santo, tudo tem que ser santo, não é? Tudo tem que ser separado e consagrado para Deus. O nosso corpo, que outrora servíamos a outros deuses, não podemos mais dobrar os joelhos diante de uma imagem de escultura, temos que usar o nosso corpo para se dobrar diante do Todo-Poderoso, não podemos usar mais o corpo para o pecado, temos que usar o corpo como sacrifício. Por que o texto diz, não é, apresentar como sacrifício a Deus? Porque nós temos que deixar o pecado, deixar os desejos da nossa carne. Isso não é fácil, isso é difícil, porque, amados, é mais fácil pecar. O pecado nos rodeia, né? Podemos pecar de diversas formas, falando, pensando, olhando, enfim, diversas formas pecamos, até em pensamento, mas se santificar é difícil. Então, por que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Na perspectiva do Antigo Testamento, um animal era sacrificado no lugar do pecador. E havia uma liturgia, um procedimento que o sacerdote deveria fazer. Ele degolava o animal, depois ele retalhava a carne, mas ele não queimava tudo, ele tirava as entranhas e colocava separado, fora. E ele só queimava a carne e deixava a carne. Se fosse acabando a lenha, tinha que trocar todo dia a lenha para que o fogo não parasse de queimar. Espiritualmente, amados, isso traz algumas implicações, mesmo na perspectiva do Novo Testamento. Por quê? Uma vez que eu compreendo, Jesus já morreu por mim na cruz, glória a Deus, maravilha, não é? Ele fez um único sacrifício perfeito que é válido para toda a humanidade. Mas eu tenho que entender o meu sacrifício pessoal. Como assim? Eu tenho que queimar a minha carne, a minha natureza humana, carnal, desejosa do pecado, né? Como diz a palavra, Paulo, né? Romanos 7, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o mal que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então nós temos que lutar contra a nossa carne. Gálatas 6:17, o texto diz, nós temos que andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Então nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Como assim? Nós temos que queimar a nossa carne no altar do nosso coração, ou seja, renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades que nos afastam de Deus e nos agarrarmos ao Senhor, na palavra dEle, nos santificarmos dia após dia. Isso não é fácil, é uma luta. O corpo que antes era usado para o pecado,
não é, para a bebida, para o álcool, enfim, diversos tipos de pecados, têm que ser usados agora para a glória de Deus. Paulo, falando de maneira mais clara, na primeira carta aos Coríntios 6, versos 19 e 20, ele deixa claro, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por que ele diz assim de maneira clara? Deixa eu trazer aqui uma informação de um contexto histórico. Corinto era uma das maiores cidades da Grécia. E na Grécia se acreditava em diversos deuses, Zeus, né, o Monte Olimpo, Zeus, Afrodite, Ares e vários outros. E havia em Corinto as chamadas prostitutas cultuais. O que eram essas prostitutas cultuais? Não eram prostitutas comuns que ficavam lá com o povo, não. Eram prostitutas que subiam aos montes para adorar os seus deuses, as suas divindades, e no ato de adoração tinham relações sexuais com homens, né? Mulheres com mulheres, homens com homens, e isso no culto a esses deuses. Depois, eles desciam dos montes e iam, agora sim, se misturar com as pessoas da cidade, ter relações com as pessoas da cidade, para que a cidade vivesse em promiscuidade, para que a cidade vivesse na prática do pecado. Muito bem, Paulo vai lá, prega o evangelho, as pessoas se convertem. Só que era necessário deixar a velha vida, as velhas atitudes. Ele escreve essa primeira carta falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele escreve uma segunda, segundo aos Coríntios 6, versículo 14 diante, ele deixa de maneira clara, não há concordância entre Cristo e Belial, entre trevas e luz, entre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e as trevas, não é? E ele deixa de maneira clara, Deus diz na sua palavra, pelo que saí do meio deles, povo meu, saí, apartai-vos e sereis meus, e vós sereis meus filhos e sereis vossos pais. E ele continua dizendo, pelo que, amados, tendo tais promessas, né, segundo os Coríntios 7:1, nós temos que aperfeiçoar a nossa santificação. Nós temos que aperfeiçoar essa santificação. Então, o nosso corpo tem que ser usado para glorificar a Deus e não mais para a prática do pecado, aquilo que é abominável diante de Deus, né? Com o corpo se faz diversos pecados, diversos tipos de pecados são cometidos. Então, o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo, nós temos que levá-lo em santidade, nos cuidar também, não é? Por sermos templo do Espírito Santo, nós temos que nos cuidar da saúde, não é? Tem muita gente que negligencia, deixou o pecado, deixou as práticas pecaminosas, prostituição, cigarro, bebida, essas demais, mas não cuida no sentido de um exercício físico, não é? No sentido de uma dieta, porque, amados, hoje diversas doenças estão relacionadas à falta de exercício físico, estão relacionadas também à má alimentação, não é? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar dele, nós temos que cuidar dessa parte também, não é? De ficar de olho na nossa alimentação, fazer exercícios físicos e não viver uma vida sedentária, não viver. Eu digo sempre, não precisa ser médico, nutricionista para saber que se eu não comer bem eu posso desenvolver várias doenças como diabetes, colesterol, triglicérides e várias outras. Então, não precisa ser médico para saber disso. Então, se eu sei, se você que está me assistindo sabe, cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo, não é? Você é templo do Espírito Santo, seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide dele. Como diz o ditado, faça sua manutenção, né? Faça manutenção sempre, tá? Então, muito bem, falamos já da mordomia do corpo, tem muito mais para falar, mas senão fica muito extenso e a gente não avança aqui nos outros tipos de mordomia. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito de mordomia do corpo, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu leio e num próximo vídeo eu tiro a tua dúvida, tá? Então vamos lá, mordomia das palavras. Em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus deixa claro, não é, dos versos 34 em diante, que tudo o que dissermos está sendo anotado, está sendo registrado. E ele diz assim, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então nós temos que ter cuidado, porque na palavra tem poder, na palavra tem autoridade, não é? Deus fez tudo pelo poder da palavra. E nós temos que ter entendimento também que a palavra que sai da nossa boca, nós temos que ter cuidado. Como diz lá Colossenses 4:6, as palavras dos vossos lábios têm que ser sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então,
se as nossas palavras têm poder, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Como já diz minha mãe, não é? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Como diz o ditado, em boca fechada não entra mosca, não é? E como diz o outro, na dúvida é melhor ficar, calado. Tem muita gente que fala o que não convém. Como está aqui na apostila, né? Tem palavras que agradam a Deus e palavras que desagradam. Diz o sábio Salomão em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Com a palavra, amados, com o uso aqui da nossa palavra, nós animamos alguém, levantamos alguém. Já aconteceu com você alguma vez? Você está desanimado, abatido, triste, e você ouviu uma palavra de alguém, uma palavra de Deus que te levantou, que te animou, que te trouxe força. Já aconteceu alguma vez também o contrário? De você estar até bem, tranquilo, mas você ouviu uma palavra, uma notícia, uma coisa que acabou com o seu dia, te desanimou, te desconcertou, te quebrou no meio. Já aconteceu com você algum dia de passar por uma situação dessa? Pois é. Então, a palavra que sai dos nossos lábios, amados, tem que ser para a glória de Deus. Tiago fala muito sobre a questão do uso da língua, né? Tiago 3, do versículo 1 ao 12, e ele finaliza dizendo, da mesma fonte, ou seja, da mesma boca, não pode proceder bênção e maldição. A fonte amarga e a doce não andam junto não, queridos. A nossa boca tem que ser uma fonte de bênção. A palavra que sai da nossa boca tem que ser agradável e não desagradável, não é? Como diz lá Efésios 4:29, não é? Da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover, Efésios 4:29-30, só que for boa para promover a edificação. Como diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, verso 37, seja o vosso falar sim se é sim, não se é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Você conhece alguém que a palavra é dúbia, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou fala dando duplo sentido? O homem de Deus, a mulher de Deus é claro, preciso e objetivo. Porque Jesus era assim, amados, simples, claro, preciso e objetivo. Ele não ficava com linguagem dúbia, ele não ficava dizendo isso e depois se contradizendo, não. Ele nunca disse mentira, porque ele é a verdade. A palavra, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus é a verdade. Quem usa mentira é o diabo. Quem gosta de andar no engano, né? E o próprio Senhor Jesus disse que aquele que ama e pratica mentira não herdará o reino de Deus. Então, as palavras que saem da nossa boca, como já disse, não é? Está escrito em Colossenses 4:6, tem que ser agradáveis, tem que ser temperadas com sal, tem que ser uma palavra sábia, dita no tempo certo, de maneira correta, porque quando uma pessoa fala e a outra não entende, isso pode gerar discórdia. Por exemplo, já aconteceu com você de você falar algo para alguém e a pessoa entender errado, ela entender distorcido, não entender aquilo que você falou? É necessário termos cuidado com isso, porque isso é perigoso, não é? Isso é perigoso, é a história do telefone sem fio, não é? Fala uma coisa aqui, fala A aqui, chega a Z acolá. Então nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que nos fazer entendidos e de maneira correta, né? Entender da maneira como quis falar, saber se expressar. Nós temos vários cursos por aí, não é? Gente que ensina como falar em público, não é? E até a própria Bíblia fala de algumas coisas nesse sentido. Os gregos desenvolveram a oratória, que é como falar em público, depois aperfeiçoaram para a retórica, que era a arte da argumentação, e evoluíram. Depois da retórica, eles desenvolveram a persuasão. O que é a persuasão? É você, usando a argumentação, a palavra, convencer alguém de algo, colocando na cabeça da pessoa que é ela que chegou àquela conclusão e que ela vai se mover e fazer algo porque ela chegou àquela determinada conclusão. Trocando em miúdos, é manipular alguém. Quem gosta de fazer isso é o diabo. Deus não faz isso. Tanto é que está escrito, 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo vai dizer de maneira clara, a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas na palavra de Deus.
Infelizmente, há pessoas que não querem ensinar a palavra de Deus ou que distorcem, não é, o ensinamento manipulando. Quem faz isso é o diabo. Leia depois Mateus capítulo 4. No momento da tentação, ele manipula a palavra em duas oportunidades, não é? Ele vai dizer para Jesus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus, conhecendo bem a palavra, o diabo estava manipulando a palavra naquela situação específica. O diabo manipulou, mas Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele diz de novo, não é? Está vendo aqui tudo isso? Tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, nós temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, ainda mais pelo fato de que daremos conta dela. Daremos conta de todas elas, então tome cuidado com aquilo que você fala. Você já reparou em filmes que os mordomos geralmente sempre falam pouco? Na carta de Tiago, né, temos uma orientação clara. Nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para se irar. Haja vista que Deus nos fez com 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca, ou seja, já fica a dica, né? Como diz o ditado, hashtag fica a dica. Temos que falar menos e ouvir mais. Tem muita gente que fala muito e muita besteira. Isso é perigoso, tome cuidado, a palavra tem que ser correta, tem que ser pontual, tem que ser balizada pela palavra de Deus. A nossa fala, a nossa palavra tem que ter peso. Quando é que ela tem peso? Quando nós cumprimos o que dizemos, né? Quando nós falamos e fazemos, quando o sim, sim, não, não é regra na nossa vida, tá? Então, muito bem. Eu estou passando a largas passadas para dar tempo da gente ver tudo, né? E não estender muito o vídeo, a aula não ficar muito longa, tá? Mas vamos avançar. Depois de falar aqui da mordomia do corpo, da mordomia das palavras, né? Palavras que agradam ou desagradam a Deus, vamos para o próximo, que é a mordomia dos olhos. O Senhor Jesus diz em Mateus 6, 22 e 23, que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo será tenebroso. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que olhamos, que vemos, não é? E o diabo trabalha muito com isso, amados, muito. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos aqui 2 exemplos na apostila, que já vou citar os 2, mas o diabo seduz muito com o olhar. Você já reparou como o diabo trabalha hoje em dia com a questão, por exemplo, da sensualidade? Vai ter um comercial de televisão, por exemplo, né? Colocam lá uma mulher seminua. Você já reparou isso? Um outdoor, seja um comercial do que, se for de roupa, se for de calçado, o que for, colocam lá uma mulher, um homem seminu, não é? A pessoa malhada, torneada e tudo mais. Para quê? Para chamar atenção. Ou então colocam uma pessoa famosa, né? Para atrelar a imagem da pessoa ao produto. Olha só, isso é estratégia de marketing. Mas voltando na questão dos olhos, isso é muito perigoso. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que vemos. Eu me lembro que alguns dias atrás, eu estava olhando no site da Bíblia, Bíblia Online, www.bibliaonline.com.br. Dá para comparar mais de uma versão bíblica e tal. Tava lá. Dali a pouco, quando eu abro, aparece uma caixinha piscando assim e uma mulher de biquíni dizendo, eu quero falar com você. Eu na hora fechei e pensei na hora, não quero falar com você não, Satanás. Fechei na hora, parei de ver, amados, parei de ver. Porque nós temos que ser prudente, fazer como José fez, né? A mulher do Potifar disse para ele, vem aqui, se deite comigo. O que ele fez? Se retirou. Tem coisas que não convém. A palavra diz, né, 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, só que nem tudo me convém. Tem coisa que não convém. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero viver em santidade, eu tenho que zelar pela mordomia até dos meus olhos, aquilo que eu estou olhando, não é? E vamos aqui aos exemplos da apostila. O primeiro exemplo é a respeito de Adão. Se você ler o texto de Gênesis 3, o texto diz assim, e vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha só, o Adão e a Eva olharam para o fruto e encheram os olhos. Olha que fruto bonito, que fruto saboroso, delicioso, vamos comer. Encheram os olhos. Foi lá e comeu e pecou. E todo pecado é agradável, desejável, não é? É bom. Se não fosse, bom para a carne, agradável, desejável para a carne. Se não fosse, ninguém pecava. E assim o segundo exemplo, que é o de Davi, né? Davi já era um rei,
já era respeitado nas nações, Deus havia o honrado, ele já estava em Jerusalém, ele já tinha um palácio, já estava vivendo ali o ápice do seu reino. Diz o texto lá, segundo Samuel 11, que era o tempo dos reis irem para a guerra, ele não foi, ele ficou, e o texto diz que ele estava andando pelo terraço. Depois você lê o texto lá, segundo Samuel 11. Ele estava andando pelo terraço do palácio e ele olhou e viu a Batseba, que estava lá, não é, tomando banho. E ela estava tomando banho, nua. Ele olhou, não é, e quando olhou, certamente o corpo dela chamou a atenção dele, que imediatamente ele chama os guardas e diz: tragam aquela mulher para mim. E mandaram trazer ele. E você conhece a história, né? Ele acaba adulterando com ela, depois ele manda matar o marido dela, e como consequência, né, Deus deixa claro: o que você fez terá consequências. Deus diz através de Natã: eu vou perdoar, não é, você, porque você deveria morrer. Aí, segundo Samuel, já o 12, né? Porque adultério era apedrejamento. Deus diz: você não vai morrer. No entanto, do mesmo jeito que você usou a espada dos amonitas para matar Urias, a espada não vai se apartar da tua casa. E começou pelo filho que a Batseba engravidou. O filho morreu. Depois de algum tempo, um filho de Davi, o mais velho, não é, o primogênito, Aminon, violenta a própria irmã, a Tamar. Situação trágica, não é? Algum tempo depois, um outro irmão, o Absalão, mata o Aminon. Olha que tragédia. Depois de algum tempo, o próprio Absalão reúne um exército para vir contra Davi, e Davi acaba saindo, né, já está lá 2 Samuel 16, acaba saindo de Jerusalém para não entrar em confronto com o próprio filho, que depois, mais tarde, acaba morrendo. Olha que tragédia, quantas consequências que poderiam ter sido evitadas se ele tivesse vigiado com aquilo que olhou. E o diabo é especialista em apresentar o pecado. Imagine assim um presente com um papel de presente, um embrulho assim bem bonito, bem chamativo. É assim que o diabo apresenta o pecado. E é por isso que nós temos que vigiar e ter cuidado com aquilo que olhamos e nos afastar, né? E mudar os olhos, né? E não focar naquilo que seduz para o pecado, porque isso é perigoso. Temos que fazer como José fez, o José filho de Jacó. Continuando aqui, a última mordomia é a mordomia do pensamento. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, aquilo que é puro, que é honesto, que é verdadeiro, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, nós temos que ocupar os nossos pensamentos com aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos nos tornar, amados, ociosos. Né? Depois leia lá o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, o versículo 49 diz que uma das causas da destruição de Sodoma e Gomorra foi a fartura de pão e a ociosidade, mas nunca ajudou o pobre, o necessitado. Então tinha abundância e tempo livre. Aí se deteve ao pecado, só pensava que não devia. Já diz o ditado: cabeça vazia, oficina do diabo, não é? Então, nós temos que ocupar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Nós temos que, a nossa mente, como diz lá Colossenses 3, não pode estar só aqui nas coisas que são da terra, tem que estar lá no alto, pensar nas coisas que são de cima, onde o Todo-Poderoso está. Não é? Diz lá Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, nós temos que olhar para cima, as regiões celestiais estão lá, temos que focar lá, né? Temos que focar naquilo que é espiritual, naquilo que é de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, porque o pensamento é violento e o diabo sabe disso. Quando ele domina o pensamento de alguém, essa pessoa já está dominada. Ele vai semeando os maus pensamentos. E é por isso que quando vier um mau pensamento, já aconteceu com você alguma vez, de você estar fazendo algo, enfim, e de repente do nada atravessa um mau pensamento, do nada. Se você o alimentar, isso é perigoso. Veio um mau pensamento, seja de morte, seja de pecado, seja do que for, abra a boca e repreenda. Abra a boca e repreenda, exercite a fé, exercite a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Tenha cuidado com aquilo que você pensa. Davi sabia disso, é por isso que ele vai dizer lá no Salmo
19, verso 14, que Deus sonda, não é? Ele vai dizer assim, que sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Antes de morrer, ele dá instrução a Salomão, dizendo o seguinte, primeiro livro de Crônicas 28, Deus examina a intenção do coração. Ele diz isso de maneira clara. Coração, biblicamente, não é o que está aqui no meio do peito. Isso aqui é um órgão. Coração, biblicamente, é aqui, a mente, a psique, a sede das emoções, dos sentimentos. E diz a palavra que o coração é enganoso, Jeremias 17, 9. Por isso, está escrito, Provérbios 4, 23, e tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Ocupe a tua mente com a palavra de Deus. Não por acaso que o próprio Senhor vai dar ordem e repetir várias vezes que nós temos que meditar na palavra dia e noite. Meditação não é só leitura, minha gente. Meditação é reflexão. Meditação é ocupar a mente e buscar até chegar a um entendimento. Já aconteceu com você de ler um texto bíblico e não compreender? E tem gente que às vezes lê, não compreende, deixa para lá, não entendi. Depois... Não, a pessoa que medita, primeiro, ela ora antes de meditar na palavra. Senhor, fale comigo, abra o meu entendimento para que eu compreenda, ilumine os olhos do meu entendimento, como diz lá Efésios 1,18, né? Então, com o entendimento iluminado, lê um texto, não compreendeu, Senhor, eu quero compreender, traga o entendimento, não conseguiu sozinho, procure alguém que tenha sabedoria, que tenha entendimento, conhecimento da palavra, maturidade espiritual, para lhe ensinar, para lhe instruir, não é? Para que haja esse hábito de meditar na palavra, porque a palavra de Deus é maravilhosa, amados. Quando isso se torna um hábito, como diz lá o Salmo 119, 97 em diante, não é? Ele chega a dizer, quão agradável é a tua palavra ao meu paladar, é mais agradável do que o mel. Então, quando nós meditamos na palavra, ocupamos o nosso pensamento com a palavra de Deus, ela vai ser agradável, ela vai ser suave ao nosso paladar, nós vamos ter prazer em meditar mais e mais, em nos dedicar. Vivemos, infelizmente, num tempo de analfabetismo bíblico. Vivemos, infelizmente, em tempos que muitos não zelam mais pelo ensino da palavra de verdade. Muitos pregam por interesse, por vanglória, mas também está escrito, não importa que o evangelho seja pregado, mas também cada um dará conta de si a Deus. E é por isso que nós temos que nos dedicar à palavra e ser mordomos fiéis, mordomos, não é, do corpo, mordomos das palavras, dos olhos e do pensamento, tá? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ver outros tipos de mordomia. Se você gostou dessa aula até aqui, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Deixa aí os teus comentários, né? Se você tem aprendido, tem gostado, comenta aí, deixa aí o teu comentário. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, porque você fazendo assim, se inscrevendo, deixando o teu like e comentando, o YouTube vai entender que este conteúdo aqui, que esta aula, é algo que você gostou. Então, o que ele vai fazer? Vai divulgar para outras pessoas. Então, se você quer que chegue a outras pessoas, deixa aí o teu joinha, comente, compartilhe, tá bom? Você mesmo pode compartilhar, você mesmo pode enviar a outras pessoas e você pode ajudar para que o YouTube também faça isso, tá bom? Também você é convidado a se tornar um pregador do telhado, tá? Estão aparecendo aqui as contas da Paz e Vida, faça aí o seu depósito, a sua transferência, depois envie o recibo para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar os e-books do pastor João Ribe Palharim para você, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!